Olá, pessoal! O nosso livro de hoje, do nosso pocketbook, é esse aqui, Manage the Millennials, de Chip Spinoza e Mike Ukeja. Aprenda como os millennials se diferem das outras gerações, como isso pode trabalhar no trabalho e veja 9 práticas para gerenciá-los da melhor forma. Nós vamos conhecer quem são esses millennials. Os chamados millennials, também conhecidos como geração Y ou geração da internet, são complexos, hábeis tecnologicamente, provocativos, brilhantes e especiais. Pelo menos é o que seus pais e professores lhe disseram durante toda a vida. Os consultores Chip Spinoza e Mike Ukeja oferecem táticas e estratégias para gerentes confusos por essa geração imprevisível, que não leva suas sugestões a sério, mas conseguem triunfar em desafios complicados. Quer saber mais? Então vem comigo! Bom, este livro aqui, Manage the Millennials, é de 2016. Você irá descobrir de forma direta e muito bem explicada as principais competências para o gerenciamento da força de trabalho atual. Este livro é distribuído pela editora Wiley, possui 214 páginas que são divididas em 15 capítulos. E se você deseja se inteirar e ir mais a fundo, você pode comprar no nosso blog. É só você entrar e lá tem um link e você já compra direto este livro completo para você. Vamos falar sobre os autores? Chip Spinoza é diretor acadêmico de Psicologia Organizacional e Liderança da Sem Fins Lucrativos na Concordia University Irving. Foi nomeado recentemente pelo Economic Times como um dos 15 principais líderes de pensamento sobre o futuro do trabalho. Além disso, ele é autor de um outro livro, Millennials Who Manage. Já o autor Mike é presidente e CEO da Leadership Treg, uma empresa de consultoria e gestão. Ukeja é ex-diretor e atual presidente do Conselho de Administração de um memorial de uma fundação da NASA. E este livro é indicado para quem, Lili? O conteúdo deste livro é indispensável para todas as pessoas que exercem algum cargo de liderança em qualquer esfera da empresa e para aqueles que desejam aprender a lidar com a geração atual. As principais ideias do livro são os pontos de destaque. Vamos lá! Apresente flexibilidade para trabalhar com os millennials autônomos em objetivos mútuos. Utilize da afirmação e feedback positivo para incentivar os millennials encarregados. Forneça liberdade para esses funcionários imaginativos se expressarem. Desenvolva relações para engajá-los. Desarme suas defesas ao focar em suas realizações. Não leve a abrasividade deles para o lado pessoal. Mostre-os as consequências de suas ações. Millennials sem foco definido pode achar que estão realizando múltiplas tarefas, por isso determine direções bem claras. Motive os funcionários indiferentes para que eles enxerguem significado no seu trabalho. Este resumo é dividido em 2 partes: traços e lacunas de gerações e gerenciamento eficiente dos millennials. Bora lá? Parte 1. Traços e lacunas de gerações. Para começar, vamos entender um pouco sobre as gerações anteriores aos millennials e no que as diferenças entre elas implicam no ambiente de trabalho. Vamos lá! Também sou louca para saber, né? O que será que pensa, o que faz e como agir com essa geração. Vamos entender um pouco mais? Os millennials foram bastante protegidos pelos pais e tiveram uma ótima estrutura de vida durante a infância. De toda a força de trabalho dos Estados Unidos, os indivíduos dessa geração representam 31 milhões e esse número vai aumentar rapidamente nos próximos anos. Quando pessoas de uma certa idade experienciam eventos de alto impacto, elas desenvolvem uma mentalidade similar
que moldam suas perspectivas e valores para a vida. As pessoas nascidas em 1925 e 1945 nos Estados Unidos formam a geração de construtores que vivenciaram a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Elas respeitam a autoridade, valorizam uma forte ética de trabalho e esperam por recompensas. Seguido vieram os Baby Boomers, os mais de 80 milhões de americanos nascidos entre 1946 e 1964. Eles vivenciaram o surgimento da televisão e do rock and roll, o conflito no Vietnã e os movimentos pelos direitos civis das mulheres. Para eles, o trabalho deve ser para acumular riquezas materiais e criar uma identidade profissional. Nascidos entre os anos 1965 e 1977, os 30 milhões da geração X são a ponte entre os boomers e os millennials. Eles cresceram com videogame, MTV e computadores, uma alta taxa de divórcio, a disseminação da AIDS e a falta de lealdade corporativa moldou suas vidas. Essas pessoas valorizam a independência, a mobilidade e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. De 1978 em diante vieram os millennials, uma geração esculpida por tecnologia, mídias sociais e iPod. Já estou nessa geração, hein, povo? Eles eram enaltecidos pelos seus pais por qualquer realização. Possuem fortes opiniões sobre suas capacidades e têm alta expectativa sobre os seus empregadores. Eles desejam desafios criativos, feedback imediato e autonomia instantânea. Técnicas convencionais de gestão vão falhar com funcionários desse segmento. Para se manter relevantes, fortes e vitais, as empresas precisam entender e motivar os jovens dessa geração. Toda nova geração questiona a autoridade, busca caminhos alternativos e irrita aqueles que desejam manter o status quo, estado atual das coisas. No entanto, os millennials são únicos. Eles não precisam dos mais velhos para receber informações. Grande parte do conhecimento mundial está disponível a um clique do mouse. Desafiador conviver com eles. Conosco, né, gente? Overview parte 2. Gerenciamento eficiente dos millennials. Vem comigo que agora nós vamos aprender como as estratégias. Vamos lá? Na segunda parte, os autores trazem 9 práticas que irão te ajudar no gerenciamento de funcionários millennials. Funcionar bem no trabalho com essa geração requer um estilo de gestão adaptativo em vez de forçar os funcionários a mudarem. Busque por um meio termo nesse caso, permitindo que os seus subordinados te questionem abertamente. Forge sua relação com os funcionários de 20 e poucos anos e assuma seu papel de provedor e mentor. Quando os gerentes entendem a motivação por trás das percepções dos millennials, eles podem construir pontes de confiança entre os seus departamentos. Observe mais, ouça mais, dê crédito para eles. Os gerentes bem-sucedidos com essa geração fazem uso das seguintes práticas. Vem comigo. Flexibilidade com os autônomos. Os millennials priorizam o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Por isso, seus gestores devem ser flexíveis. O millennials não vai sacrificar tudo no topo da carreira. Eles preferem trocar de companhia a abandonar seus interesses pessoais. Gerentes que tentarem moldar os jovens dessa geração à sua visão vão falhar. Muitos deles preferem colocar o ônus de realizar sacrifícios nas costas dos novos funcionários do que tentar aprender a ser flexível. Afinal, os gestores normalmente possuem anos de trabalho duro e sentem que os mais novos devem ter respeito e escutá-los de qualquer forma. Incentivar os encarregados. Como os millennials valorizam recompensas, seus superiores devem oferecer incentivos. Programas de reconhecimento e recompensa aos funcionários não são novidade, mas a forma como são feitos com os jovens podem gerar conflitos. Como foi citado por um gerente, nós simplesmente não tínhamos as expectativas que os millennials têm, ou se tivéssemos, nós nunca iríamos verbalizá-las.
Os jovens se empenham com ações afirmativas e feedbacks positivos. Eles recebem isso durante sua infância, esperam por isso em seu local de trabalho. Ainda assim, eles desdenham de programas como funcionário do mês, plaquinhas ou títulos. Eles querem receber algo que valorizam e querem isso logo. No entanto, ninguém merece um troféu simplesmente por cumprir com obrigação. Por isso, para instituir programas de recompensas efetivos, siga esses passos. Vem comigo. Desenvolva recompensas que eles valorizem. Pergunte o que eles gostam. Enumere objetivos claros e específicos. Eles gostam de acompanhar essas regras claras. Avalie o seu desempenho de forma transparente, justa e oportuna, sem julgamento, sem generalização. Cultivar os imaginativos. Gente, os integrantes da geração Y são imaginativos e enfatizam a autoexpressão. Por isso, seus gerentes devem cultivar essa propensão natural a pensar fora da caixa. Eles não são anti-mudança e florescem quando são capazes de criar, inovar e resolver problemas. Potencialize isso aí no seu grupo de trabalho. Você vai ter pessoas pensando e criando numa larga escala e com prazer. Mas criatividade raramente se dissemina em ambientes restritos por processos e procedimentos. Gerentes que concedem liberdade criativa ilimitada por políticas internas colhem bons frutos. Deixe-os pensar. Peça por qualidade e não por quantidade. Os millennials ficam entediados rapidamente, por isso ofereça novas tarefas e permita que eles se divirtam enquanto trabalham nos projetos. Essa geração não traça limites entre trabalho e diversão. Não peça por sua entrada se não puder responder prontamente a isso, pois eles ficam facilmente frustrados quando suas ideias não são incorporadas. Por outro lado, se energizam e se motivam quando o contrário acontece. Engajar os egoístas. Como seus pais preferiram mimar do que treinar, os millennials cresceram em um ambiente de muita atenção e afirmação. No trabalho, eles esperam que os gestores assumam os papéis de apoio que eram ocupados pelos seus pais. Gerações passadas entendiam que seus desejos e necessidades eram secundários se comparados com os da organização. Os millennials não funcionam assim, meu amigo. Como um gestor contou, seguinte, abre aspas, meu chefe me disse o que era esperado de mim e se eu não conseguisse entregar, eles encontrariam alguém que fosse capaz. Os gerentes vão tirar o máximo de seus funcionários mais novos ao demonstrar interesse neles, encontrar um meio termo de ideias e solicitar sua participação. Você não precisa sair sempre para beber com eles, mas tente engajá-los dentro do possível em um nível pessoal também. Isso vai contra as práticas tradicionais que demonizam qualquer relação pessoal com subordinados. No entanto, os millennials trabalham mais e são mais fiéis com gerentes que gostem deles. Desarmar a defensiva. Eles são defensivos e priorizam conquistas. O gestor deve desarmar seu baixo limite para feedbacks negativos. Durante sua infância, ao encontrar obstáculos, os millennials sempre tiveram seus pais para realizar o resgate. Quando esses novatos recebem críticas, eles respondem agindo de maneira defensiva, repassando a responsabilidade, atribuindo culpa ou ficando magoados e irritados. Para desarmar essas atitudes, os chefes podem seguir as seguintes técnicas que a gente vai falar agora. Não discutir. Reconhecer suas emoções, conceder pontos e honrar suas competências. Em vez de falar sobre culpa, desculpa uma forma de resolver o problema mutuamente. Se coloque à disposição deles para que eles possam ser criativos. Evite envergonhá-los ou atingir o seu orgulho. Dê a eles uma chance para realizar críticas construtivas, para que eles possam falar, espaço aberto, para que possam se expressar. Diga o quanto você valoriza a relação de trabalho existente entre vocês. Não existe vitória. O objetivo é um ambiente de trabalho mais efetivo.
Autodiferenciar os abrasivos. Os millennials podem ser abrasivos, mesmo sem intenção. Por isso, os superiores não podem tomar arrogância de forma pessoal. Eles falam o que surge à cabeça em reuniões e questionam instruções, o que pode irritar alguns gestores. Normal. Mas o gerente capaz de fazer a autodiferenciação, isto é, separar a posição profissional do indivíduo, consegue manter o equilíbrio no local de trabalho e gerenciar de forma mais efetiva. É perceber o que moveu aquela irritação e entender que ele reage assim por conta dessa geração. Em vez de entrar para a discussão, separe o que é profissional do que é pessoal. Essa é a dica do livro. Aplicar a visão dos míopes. Veja só, funcionários millennials podem não ter muita noção da consequência de suas ações. Bons gerentes os ensinam aplicando sua visão, aproveitando situações do cotidiano para facilitar o aprendizado, para fazê-los conectar sua responsabilidade no trabalho com os objetivos gerais da organização. Como eles gostam de pensamentos criativos e resoluções de problemas, utilizar exercícios como ferramentas de ensino também pode ser efetivo. Capacitação, deixe que eles pensem, que eles tragam sugestões. Direcionar os desfocados. Os trabalhadores da geração Y têm orgulho da habilidade que têm, de conduzir múltiplas tarefas ao mesmo tempo, mas alguns gestores podem julgar este comportamento como desfocado. Os dois grupos se beneficiam quando o gerente fornece um alto nível de direcionamento, então permite que os millennials apliquem seu know-how, conjunto de conhecimentos práticos, uma vez que eles não gostam de ambiguidade e respondem melhor a instruções claras e detalhadas. Foco, eles gostam de seguir regras. Ofereça então direcionamentos concisos que abordam o que, onde, quando e como realizar a tarefa apresentada. Lembre-se dos feedbacks em momentos oportunos. Siga estes passos para delegar para millennials. Não assuma que eles entenderam. Faça perguntas para ter certeza que você foi claro. Forneça feedback rapidamente em conversas ou em reuniões. Quando souber que eles entenderam, deixe-os livres para realizar o trabalho. Tenha certeza que todos entendem os objetivos e os resultados necessários. Converse, ouça. Motivar os indiferentes. Os millennials precisam encontrar significado em seu trabalho. Para eles, um olerite significa menos do que a valorização do que foi feito. Uma vez entendida a importância que uma tarefa ou responsabilidade tem no panorama geral da empresa, eles ficam felizes em ajudar. Você pode motivar os millennials mostrando que o trabalho que eles fazem importa. Viu como é possível? Viu como essa geração não é uma geração que não presta atenção, que é uma geração solta, que não tem compromisso? Viu como os gestores têm a responsabilidade de contribuir para guiar essa geração para o melhor resultado para a empresa, sabendo que eles podem contribuir com muita criatividade, muito profissionalismo e, mais do que isso, seguindo regras claras e sendo felizes? Vem comigo que a gente quer saber agora o que os outros autores estão falando a respeito. No livro Pipeline de Liderança, os autores ressaltam que líderes funcionais precisam gerir certas áreas que estão fora de sua especialidade. Portanto, precisam não apenas procurar entender esse trabalho diferente, como também aprender a valorizá-lo. Em O Gestor Eficaz, de Peter Drucker, ele esclarece que executivos podem ser brilhantes, imaginativos e informados e ainda assim serem ineficientes. Executivos eficazes são sistemáticos. Eles trabalham duro nas áreas certas e seus resultados os definem. São profissionais do conhecimento que ajudam a empresa a bater suas metas. No livro Mindset, a psicóloga Carol diz o seguinte: como as nossas crenças moldam o nosso comportamento e nosso crescimento, enquanto o Mindset produzem visões de mundo
definitivas. Pessoas podem mudar ao aprender novas habilidades. Seres humanos podem ser ensinados a reagir de forma diferente, como enfrentar desafios e pensar de outra maneira. Além disso, no outro livro, o livro chamado Por Quê, fala sobre os desafios da liderança com os millennials, em entrevista no programa Inside Quest, legendado em português, que no nosso blog você encontra esse vídeo para você acompanhar o que ele fala, tá? Por que tem esse desafio para você. Certo, Lili, mas como eu posso aplicar isso na minha vida? Vamos lá? Entenda que os millennials se diferem das gerações passadas. Ponto. Fim. São diferentes. E acabou. Use de feedbacks positivos para motivar os millennials. Oriente os millennials quanto às consequências de seus atos. Busque dar sentido ao trabalho deles. São mais ligados a isso do que ao próprio dinheiro. Eles procuram motivação e reconhecimento. E aí, o que você achou desse resumo? Viu que a gente pode contribuir com os outros quando passamos a observar quem eles são? Quando a gente muda técnicas antigas para pessoas novas? São pessoas novas e diferentes que a gente pode trazer coisas novas e diferentes para que possamos ter bons resultados. Esse negócio de que sempre foi assim e vai ser sempre assim, independentemente das pessoas que entram na minha empresa ou no meu trabalho, não funciona mais. Ou se funcionar, para você, infelizmente, você está perdendo a oportunidade de descobrir potenciais maravilhosos dentro da sua empresa e de ter um crescimento surpreendente, trazendo a equipe trabalhando com você. Gostou? Compartilhe, curte aí, dê um feedback pra gente, o que você tem achado do nosso trabalho. Tá gostando da forma como eu passo conhecimento para vocês? Tá fácil de entender o nosso resumo, o nosso pocketbook? Se você está gostando, então, diga aí pra gente. Se você quiser adquirir a obra completa, é só entrar no nosso site, no nosso blog, lá tem um link, você clica e compra aí de forma confortável, fechado? E aí, gostou da nossa resenha de hoje? Bom, mas o nosso bate-papo não precisa parar por aqui. Deixe seu comentário, dê sua sugestão, dê a sua opinião. E curtindo e compartilhando este material, muito mais pessoas vão ficar por dentro de tanto conteúdo maravilhoso. E na semana que vem você já sabe, né? O YouTube avisa quando tem vídeo novo. Agora, você quer ser avisado? Então faz um favor para mim. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você não perder nada.